Fala galera, tudo bem com vocês? Bom, hoje nós vamos estudar o capítulo 16, tá? Que fala sobre área de figuras planas, retângulo e quadrado. Esse é o primeiro capítulo aí do nosso livro 3, né? Do nosso terceiro bimestre, tá? E é importante a gente ir devagarzinho aqui, tá? Pra gente poder pegar tudo direitinho. Lembra que começo de capítulo, principalmente, ele define bastante coisa aí, tá? Porque começa um assunto novo e aí você vai estudando esse capítulo novo, pegando assim assuntos relacionados a esse novo capítulo até o final do terceiro livro, beleza? Então vamos ter uma atenção legal aqui para esse capítulo aqui, tá? Então vamos lá. Definição de área de figuras planas. Na matemática, dizemos que área é a superfície ocupada por alguma figura plana, ou seja, a região plana interna delimitada por um polígono ou outra figura matemática. Esse conceito é usado em nosso dia a dia, por exemplo, quando se calcula a área de um apartamento ou a região ocupada por um lote. Tá? É como se fosse um terreno, para a gente saber quanto de área tem um terreno ali, tá bom? É como se fosse isso. Para calcular para o cálculo, né, dessa grandeza, utilizamos o metro quadrado, né, que é o m com quadradinho com 2 em cima, como unidade de medida, com seus múltiplos. Né? A gente já estudou metro, decâmetro, hectômetro, quilômetro, tá bom? Decímetro, centímetro, milímetro, a gente já estudou isso. Agora a gente vai ver isso quadrado, tá? A gente vai usar, quando a gente for fazer área, a gente sempre usa isso aqui como quadrado, tá? Então tem aqui, ó, decâmetro quadrado, hectômetro quadrado, quilômetro quadrado, decímetro quadrado, centímetro quadrado e milímetro quadrado. Sempre que a gente estiver falando de área, gente, tudo tem que ser quadrado, tá? A unidade tem que ser quadrado, tá bom? Beleza? Cálculo da área do retângulo. Analise a linha quadriculada, contendo 7 fileiras com 9 quadradinhos de lados iguais a 1 centímetro. Quantos quadradinhos de lados iguais a 1 centímetro existem nessa malha, tá? Ó. Então ele quer saber quantos quadradinhos existem, né, nessa malha aí, tá? De 1 centímetro. Então vamos ver isso aí, ó. Quantos quadradinhos a gente consegue colocar ali? Bom, aqui eu tenho 9 quadradinhos, ó, nessa parte aqui, ó, nessa coluna, né? E a linha tem 7, ou seja, cada um valendo 1 centímetro. Ele quer saber quantos quadradinhos eu consigo contar aqui, quantos quadradinhos eu tenho aqui. Bom, eu poderia contar um por um, 1, 2, 3, 4 e ir embora, contar todos eles. Porém, se eu sei que aqui tem 9 e aqui tem 7, eu vou fazer o seguinte, eu vou multiplicar 9 vezes 7, tá? E aí eu já acho direto, eu não preciso ficar contando um por um. Ou seja, para resolver esse problema, basta que sejam contados os quadrados ou simplesmente que se faça 7 vezes 9. 7 vezes 9, 63 quadradinhos, tá? Eu poderia contar um por um, mas olha quantos quadradinhos eu teria que contar. 63, tá vendo? Eu prefiro multiplicar aqui, ó, 9 vezes 7, tá bom? É mais rápido, ó, dá 63, tá? Você poderia fazer isso aqui de diversas formas, mas a correta aqui, assim, vai ajudar muito a gente, o raciocínio é esse, tá? Sempre pegar aqui, conta quantos quadradinhos tem aqui, né, na linha, quantos tem na coluna, tá? E aí é só multiplicar, tranquilo? 7 vezes 9, 63 quadradinhos, tá? Se eu estivesse trabalhando isso aqui como se fosse a área de alguma coisa, né? Ó, se aqui vale 7, ele disse lá que aqui vale 1 centímetro cada quadradinho, ou seja, aqui eu tenho 7 centímetros, né? E aqui eu tenho 9 centímetros, porque eu estou somando, ó, 1 mais 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 1, 9 quadradinhos, ou seja, 9 centímetros, já que cada um vale 1 centímetro. Então, 9 centímetros vezes 7 centímetros dá 63 centímetros, o quê? Quadrados, tá bom? Porque a gente está trabalhando como área, tá? Beleza? Aí aqui eu tenho a minha fórmula, ó. A minha área do retângulo, ó, porque isso aqui parece um retângulo, é base vezes altura, tá? Seria a base vezes a altura, tá? Base vezes altura, tá? Tranquilo? A gente consegue ver isso aqui nessa figura aqui, tá bom? A gente vai ver isso em vários casos, tá? Sempre que você tiver aqui... E olha que legal, você não precisa ter a figura em si para você poder fazer esse tipo de conta, tá? Tá vendo aqui? Eu tinha quadradinhos num cinema, por exemplo, tá? Tá a ilustração do cinema aqui. Não preciso te dar um retângulo lá, propriamente dito, e pedir para você calcular. Eu posso te dar uma situação como essa aqui, como um cinema, por exemplo. Uma sala de aula, se as cadeiras estão organizadas ali certinhas, né? A quantidade correta por fileira, por exemplo, 5 cadeiras por fileira, né? E eu tenho 4 linhas. Aí eu pergunto quantos alunos eu consigo colocar ali dentro. Enfim, tem várias situações que eu posso fazer aí, tá bom? Beleza? Então vamos avançar aí.
Cálculo da área do quadrado. O raciocínio utilizado para o cálculo da área de um quadrado é bem parecido com o da área de um retângulo. Como todo quadrado é retângulo, a fórmula da área do retângulo também é aplicável à do quadrado. Assim, a área do retângulo é igual a base vezes a altura. No entanto, no quadrado, a base e a altura possuem o mesmo comprimento. Nesse caso, ambas podem ser denominadas de lado do quadrado. Então, eu tenho o seguinte, ó. Aqui na área do quadrado, a única diferença que eu vou ter, gente, lá na nossa área do retângulo era base vezes altura, tá? Aqui na área do quadrado, eu vou dizer que lado, no caso aqui, ó, Lzinho, é de lado, tá bom? É como se fosse lado vezes lado. Então, para eu achar a área do meu quadrado, basta multiplicar L vezes L. Por quê? É lado vezes lado. Lembra que lá no nosso retângulo a gente fazia base vezes altura. Só que aqui, no meu quadrado, todos os lados são iguais. Então, basta multiplicar lado vezes lado, tá bom? O L ao quadrado, como tá aqui, ó, a fórmula é exatamente essa. A, né, que é a área do quadrado, é igual a L ao quadrado, tá bom? Perfeito? Aqui, gente, é um questionário que eu vou fazer. Em toda a aula eu vou pedir para que vocês respondam esse questionário, que vai funcionar da seguinte maneira. Sobre o que fala o capítulo estudado nesse vídeo, tá? Você vai pegar o assunto aí em destaque, né, que a gente está estudando, e vai escrever aqui, ele fala sobre triângulos. Não é o caso aqui, tá? Só estou dando um exemplo. Aí você vai escrever aqui para mim. O que você aprendeu assistindo esse vídeo? É com suas palavras. O que você aprendeu, tá? A gente estudou aqui, né? Fizemos a abordagem do assunto, do vídeo e tudo mais. Eu quero saber com suas palavras o que você aprendeu desse vídeo aqui. E por último, dê 4 exemplos resolvidos sobre o assunto estudado no vídeo. Ou seja, você vai entrar na internet lá, botar lá no Google e pesquisar 4 exemplos, 4 exercícios resolvidos sobre o assunto que eu dei para vocês agora aqui. A gente fez isso aí em alguns trabalhos aí, eu pedi para vocês, tá? Pegarem exercícios resolvidos na internet. E eu vou sempre cobrar isso agora. Toda aula a gente vai ter esse questionáriozinho aqui e vocês vão responder ele para mim, tá bom? E depois disso a gente vai fazer os exercícios conceituais. Beleza, gente? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.